A Gabriela Hart se declarou impedida para te julgar. Quem é que entrou no lugar dela? Não, no lugar dela, nós recorremos ao STF e o nosso processo inteirinho, que o Apio já tinha remetido para lá, ela tava usurpando das funções dela quando ela voltou, porque ela tinha um trabalho para fazer para o Moro e um trabalho para fazer para o MPF, de não aparecerem, entendeu? As gravações que eu fiz com ela 2 anos atrás, que ela, para mim, teria prevaricado fortemente, e a procuradora do MPF também, Você entendeu? mostrou aí. Então, o que aconteceu? O doutor Apio enviou para o STF, caiu na época na mão do doutor Lewandowski, e depois o prefeito disso tudo ficou o ministro Dias Toffoli. Ele puxou tudo para lá. Eu estou falando com essa liberdade que eu tenho falado, como ontem falei com o Joaquim de Carvalho no programa dele, no 247, eu tenho falado com essa liberdade justamente porque quando eu falei com você, eu não podia, Nassif. Eu ainda estava algemado aqui sobre a faca no pescoço do, da vara da Gabriela Hart. Mas como ela se deu por impedida por uma desculpa, logo em seguida, entendeu? Logo em seguida, o TRF4, a mesma pessoa que te ajudou a fazer a procuração para tirar o doutor Apio, ele já nomeia um outro lavajatista para entrar imediatamente no lugar da Gabriela Hart, para me ouvir 3 dias na frente, entendeu? De testemunhas que ela não tinha nem me autorizado a fazer isso, a rapidez que eles queriam para trazer para eles para não aparecer as provas, É né? Antes inacreditável. que o doutor Apio voltasse. E o que aconteceu? Nesse ínterim, nós entramos no STF, o STF avocou tudo para ele, nós não tivemos mais a audiência, né, que ela teria puxado para ela, e essas coisas agora estão na mão do STF. Ô, Tony, uma coisa que está sendo muito comentado aí, que o CNJ está investigando, é essa questão dos depósitos judiciais, das multas aplicadas pela Lava Jato. Você tem ideia? Por exemplo, você pagou uma multa, você tem uma ideia onde que esse dinheiro está? Nassif, o meu caso é mais grave ainda. No meu caso, eu não tive multa nenhuma. Eu não, veja, Nassif, é tão grave o meu caso que qualquer pessoa que entende um pouquinho assim de direito, né, vai entender. O Sérgio Moro me prendeu por obstrução à justiça em 2004, num processo de 1991. Imagine, 13 anos depois, ok? Então ele me prendeu por obstrução à justiça, como se eu tivesse impedindo a justiça 13 anos depois de uma coisa que tava lá. Então, tudo bem. Eu também não tinha entendido o porquê daquilo lá, mas tudo bem. Me prendeu por aquilo. E aí eu recebi, no mesmo dia que eu fui preso, um recado de um agente da Polícia Federal que se eu não destituísse imediatamente o Bertoldo e o Michel Saliba como meus advogados, o Moro ia me transferir para a penitenciária no outro dia de manhã. E eu falei, mas espera aí, mas você está me dando esse recado? Então, veja, esse é o recado do capa preta. Você pense e fale para os seus advogados. Pô, eu falei, então eu preciso ligar para o meu advogado. Ele pegou, me deu acesso, fui lá, liguei. Falei, meu advogado foi lá, eu relatei para ele. Ele falou, não sou criminalista, mas se eles estão nessa posição, eu vou falar com uma pessoa que entende disso, é meu amigo, e trago para falar com você. Eu falei, e daí? Não, eu vou falar com eles. E se eu achar que isso daí procede, eu vou entrar hoje e vou destituir eles. E aí o que aconteceu? Ele procurou na época, era amigo dele, eu não conhecia, o Figueiredo Bastos e o Gustavo, que foram lá falar comigo às 6 e pouco da tarde, depois que o Tuco já tinha afastado os dois para evitar que o Moro me mandasse no outro dia para a penitenciária, entendeu? Aí o que aconteceu? O Figueiredo me ouviu naquela noite, ele com o Gustavo me ouviram. Eu falei o que eu falaria a verdade de tudo, que eu não teria problema nenhum. Ele falou: não, então você colabora com a justiça? Eu falei: não, não é que eu colaboro. Eu sento com eles e abro tudo isso que eles têm aqui, eu abro imediatamente, entendeu? Então tá, você não está me contratando, eu vou estudar teu caso hoje, aí segunda-feira eu falo com você. Ótimo. Segunda-feira ele leu tudo,
Ele falou, você está disposto a falar tudo, sobre tudo isso aí? Eu falei, estou, entendeu? E dei uma procuração para ele marcar uma audiência com o Moro, ainda como tivesse constituído já meu advogado, mas não tinha combinado nada com ele ainda, a não ser essa primeira audiência para ele me levar, falando que ele queria saber se eu queria discutir nos autos, eu faria um acordo para apressar a coisa e tentar encerrar ali. Eu nem sabia que existia delação premiada, não sabia nada disso, e nem eu tinha nada que delatar. Né? Nessa audiência com o Moro, eu cheguei lá, sentei, vi, ele, o Januário Paludo e o Carlos Fernando. Ele me fez a primeira pergunta na hora que eu sentei. Ele pegou e falou, bom dia, Tom. O senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu falei, não, gostaria de saber. Entendeu? Por causa dos seus defensores. Eu falei, desses aqui? Ele falou assim, não, dos anteriores. E por que eles não estão aqui? Eu perguntei. Ele falou, cada coisa na sua hora. Isso eu nunca mais vou esquecer. Eu não sei, isso faz 17 anos. Essa hora que ele me falou aquilo, cada coisa na sua hora, tudo bem. Não, ele começou. É, a sua defesa falou que o senhor tem interesse de contribuir com a justiça, tem que fazer isso daqui, tal, 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 tal. Aí jogou o assunto do consórcio Garibaldi, que era o único processo que eu tinha na minha vida. E ele falava que eu tinha 21, só que eu metia que 20 eu era autor. Eu só tive aquele na minha vida. Aí ele pega e fala: é, então tá bom. Então o senhor quer contribuir? Como o senhor pode contribuir nisso daí? Eu falei, falando a verdade. Eu abro todo, eu não preciso pedir quebra de nada, eu abro os documentos, eu entrego isso, tal, tal. Não, mas aí começou a perguntar, Bertoldo, 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 e não saía disso, e não entrava no assunto que a gente estava, que eu fui preso, entendeu? Aí ele pegou e falou assim, qual é a sua ligação com o Bertoldo? Eu falei, é meu advogado. Eu contratei ele, tal, paguei ele. O senhor pagou ele ou deu propina para comprar a sentença, tal? Eu falei, não. Ele falou, não, porque a gente sabe que ele não é advogado. Isso tudo sem estar ligado ao gravador, nada disso. A gente sabe que ele é lobista e esse assunto que ele conseguiu para o senhor no STJ, entendeu? Isso daí deve ter um vício, tem alguma coisa. Eu falei assim, não, eu tenho o que eu paguei para ele, eu tenho o depósito, entendeu? Que eu paguei para ele, dinheiro por dentro, não tem dinheiro por fora. Vocês podem procurar o que vocês quiserem, eu abro tudo que vocês quiserem e procure. Ele falou assim, mas aonde que está esse depósito? Eu falei, deve estar na mão do delegado. O delegado estava junto também, da Polícia Federal, que estava conduzindo o caso. Ele chamava Tiago. Aí eu falei, deve estar na busca e apreensão que vocês fizeram. Vocês pegaram, deve estar lá. Eu tinha o documento. Aí mandou o delegado procurar isso daqui, aqui foram lá buscar. Uma hora depois estava com o negócio na mão, entendeu? Com o depósito. Era efetivo, estava lá na conta do escritório do Bertoldo, eu estava contratando o advogado. Né? Mas e esse dinheiro foi feito para quê? Falei, para contratar, para ele defender essa causa minha até o final, em todas as instâncias. É isso que eu contratei. Tá. E aí começou a insistir, 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 e falou: olha, a justiça tem interesse, entendeu, na sua colaboração, mas a gente tem interesse em alguns itens. Aí começou a falar Bertoldo, aí começou a colocar um ex-secretário aqui da, ele foi secretário das Finanças do Jaime Lerner, começou a colocar o Jaime Lerner e começou a colocar um monte de coisa que não tinha nada a ver do o que eu fui preso. E começou a colocar, e colocar, e colocar. Qual que era a Qual é o intenção? seu relacionamento com isso? Com esse, com aquele, com aquele. Eu fui falando qual era o meu relacionamento, tudo bom. Né? Aí, ao final de uma audiência de umas 4, 5 horas, tal, quando ele explorou todo o meu conhecimento, entendeu? Ele falou que ele com o Ministério Público iam conversar para ver os assuntos que, se eu interessava, fazer o acordo em cima daquilo lá, do que eu deveria revelar daquilo lá. Nada a ver com o consórcio Garibaldi. E que a gente faria aquilo em cima do consórcio Garibaldi. Eu me neguei, porque eu teria que assumir que eu era dono de uma coisa que eu não era. Eu falei, em cima do consórcio Garibaldi, eu não vou fazer acordo. Eu só quero uma coisa. Eu faço em cima de qualquer coisa, mas jamais em cima dele, porque eu quero que vocês me ajudem a entrar para ver aonde está o dinheiro da falência que tinha lá, que fizeram alguma coisa, que estão debitando isso para mim, que eu fui inocentado lá atrás já.
e que eu não tenho nada a ver com isso. Eu só quero esse processo, eu vou discutir até o final. Se eu tiver que ser condenado, não tem problema, mas não quero o acordo. Ah, não, mas então não dá para fazer acordo, porque era só isso que eles tinham de mim. Aí a solução foi, o Figueiredo sugeriu na hora que tinha, né, um outro assunto periférico de uma importadora que eu teria comprado os carros, que eles queriam investigar, tinha subfaturamento, essas coisas, né? E aí fizeram o quê? Ah, então tá bom, já que ele não quer falar daquele outro lá, aquele outro nós vamos à parte e vamos fazer em cima desse mesmo. No outro, então, não tinha nada para eu delatar, para eu fazer, que eu nem sabia do que se tratava. Mas tudo bem. Ele me prendeu por causa do consórcio Garibaldi, fez um acordo comigo que seria em cima do consórcio Garibaldi, entendeu? Como eu não fiz, aí ele pegou, fez com uma outra coisa periférica, aceitou do meu acordo periférico com essa empresa periférica, ele deu a sentença no consórcio do Garibaldi, entendeu? E me usou como agente infiltrado para 32 tarefas que me deram. Eu tenho tudo isso nos autos, inclusive os inquéritos na CIF. Estão Sim. nesses autos, dessas Antônio, pessoas que eu tinha que investigar, entendeu? Então, sim. veja, ele me prende por uma coisa, faz um acordo comigo em cima de uma coisa, com aquilo eu não topei, ele faz em cima de outra, e me faz uma multa, e me aplica uma multa na época de para eu fazer isso. Multa não, perdão, Nassif, é isso que eu ia falar. Ele me aplica, ele queria me aplicar uma multa, né, de 10 milhões. Eu falei que também não aceitava, que eu só faria aquilo se ficasse consignado de uma maneira, que aquele dinheiro seria depositado e que seria por um fim específico, que era pagar o que ele queria que eu ressarcisse. Na cabeça dele, eu tinha tido lucro com o consórcio, eu tinha que devolver o que eu tive lucro com o consórcio. Mas que eu teria que pagar aquilo lá para prestamistas que estivessem, todos que estivessem habilitados na falência desde 1994, que acho que foi o que aconteceu. E eu e eles aceitaram essa cláusula. E caso, Nassif, aí que vem o problema. Caso, vírgula, esse dinheiro, porque eu sabia que não tinha nada, aquilo lá era tudo fictício, por isso que eu botei a cláusula. Caso esse dinheiro não tivesse as pessoas que procurassem por isso, tudo bem, né? No final de um ano, eles teriam que me devolver integralmente o que não foi usado para esse fim específico. Aí você pergunta, né? E eu pergunto, né? Agora, eu vou te falar. Passa 6 meses, aí começou a ter um monte de coisa de procurador falando, Moro, isso, aquele outro, tal, e que não aparecia ninguém para se habilitar para pegar o dinheiro, entendeu? Eles publicaram no site deles, publicaram da coisa, fizeram propaganda, falaram, deram entrevista falando, chamando, conclamando, tal. Então, 6 meses, Nassif, eu acho que tinha, eu não me recordo agora o número, mas vou falar alguma coisa perto disso. Tinha, acho que desses 10 milhões que estavam lá, tinha, acho que 150 mil reais que foi tirado. Aí passou mais 3 meses, 6 meses, quando chegou um ano, entendeu? E ele chamando, botando, quando chegou um ano, tinha se retirado acho que 369 ou 339, eu me lembro do 9, desse número, depois eu vou pegar isso nos autos, né? Era o que tinha sido retirado. E como o dinheiro estava aplicado lá numa conta judicial na Caixa Econômica, a partir daquele momento, né, nós entramos com pedido para voltar o dinheiro. Ele negou. Ele negou e falou que estava ainda para ver, tinha que ouvir o Ministério Público, não negou de pronto, tal, que a gente queria o alvará. Né? Mandou ouvir o Ministério Público, numa reviravolta, né, total, falou: não, que não teve prazo, que não teve tempo das pessoas chegarem e tal, que iam dar mais 6 meses. Eu peguei, quando eu vi a decisão, eu fui lá no Ministério Público falar e conversei com o Januário e com o Carlos Fernando, os dois. Eu peguei e falei: Januário, passaram-se 4 dias, 5 dias, vocês deram a resposta ali do que eu pedi para levantar o dinheiro, está no meu acordo, entendeu? Agora eu tenho o direito de vocês falarem, não que vocês falarem lá. Eu vou esperar esses mais 6 meses aí, mas eu quero o compromisso agora de vocês, que eu vou peticionar aqui, entendeu? Para daqui a 6 meses. O que não aparecer,
vocês vão me devolver. Ele pegou, baixou a cabeça, olhou para o Carlos Fernando, ele falou assim, criatura, bem assim, falou para mim, criatura, eu acho que você não entendeu bem. Eu falei, o quê? Você nunca mais vai botar a mão nesse dinheiro. Eu falei, mas como? Tem um acordo, entendeu? Ele falou, se não, nós vamos negar. Eu falei, mas vocês vão negar baseado em quê? Entendeu? Eu falei, não, esse dinheiro nós topamos fazer isso daí, mas, sabe, isso é como uma multa, isso não vai voltar para você. Eu falei, ah, não, e vai fazer o quê com o dinheiro? Ah, vamos dar perdimento, ah, vamos fazer isso, ah, vamos fazer aquele outro. Jogaram um monte de coisa. Falou, nós vamos peticionar. Ele pegou e falou assim, eu acho que era melhor vocês falarem com os advogados de vocês e não começarem a peticionar. Entendeu? É tipo me ameaçando. Aí tudo bem. Deixei passar 6 meses, não aconteceu nada, tá? Passou mais um ano, 2 anos. A Cefit não tinha chegado a R$ 400 mil que tinha sido retirado da conta. Nós entramos de volta. Aí o Sérgio Moro não deixou, mandou para outro juiz que queria pegar isso daí, porque nós peticionamos em outra vara. Eu tenho toda essa coisa depois para mostrar. E o que aconteceu? A hora que nós começamos a peticionar, e estávamos peticionando no TRF4, começamos a peticionar em todos os lugares, em, eu acho que em 6 ou 7 meses, Nassif, o dinheiro todo saiu, desapareceu. E a gente protocolava, pedir prestação de conta para ver onde estava, e a Saiu da gente não conta, conseguiu, saiu da conta entendeu? de vocês, você não sabe onde foi, é isso? Acabou. Veja, se 2 anos não apareceu ninguém, quando a gente começou a peticionar e apressar, entendeu? Em 6, 7 meses saiu tudo, entendeu? E a gente começou a fazer pedido de prestação de conta e negaram para a gente até hoje a prestação de conta. Agora, como está no STF, eu quero saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Hoje, Nassif, hoje corrigido, esse dinheiro, Nassif, eu fiquei devendo para a empresa da minha família, eu tenho no imposto de renda até hoje. Isso aí que eu devo, porque eu tinha certeza, né, quando a gente fez aquilo lá, que a gente teria o dinheiro de volta, porque eu sabia que não tinha aquilo tudo que eles falavam, era tudo folclore que se criou aqui em Curitiba, tá? Mas aquele momento que eu fiz e a hora que o dinheiro sumiu, eu até hoje, né, até hoje, 19 anos depois, eu não consigo saber o paradeiro para onde foi o dinheiro. Nós não conseguimos ter a prestação de contas. Eles não apresentaram para nós aonde que eles estavam, essas pessoas que receberam, porque eles não podiam ser através de advogado, porque tinha advogado que comprava crédito das pessoas. Eu até acreditava na época que o Bertoldo e um outro advogado daqui teriam comprado esses créditos. Por isso eu botei na cláusula que teria que ser o beneficiário direto. Entendeu? E isso daí daqui a pouquinho sumiu e nós não tivemos essa prestação de conta. E agora eu vou peticionar, nós vamos peticionar essa semana ou a semana que vem já no STF, para que faça aqui a investigação de aonde está esse dinheiro. Como você Doutor, demonstrou que tem aí 300 milhões, 2 bilhões que estão sumindo, tudo, eu também quero saber. Hoje, corrigido esse dinheiro, seria 40, 50 milhões que teria lá. Eu quero saber o destino deles.